Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional. Desta vez nós vamos meditar no tema a glória de Deus acima das nossas necessidades. Farei a leitura em João capítulo 11. A partir do verso 1 diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Meus queridos, nós temos aqui a ressurreição de Lázaro. E certamente temos aqui o maior de todos os milagres. E o que mais chamou a atenção de amigos e inimigos. A ênfase em João capítulo 11 é a fé. O termo crer, ou uma de suas variações, pode ser encontrado aqui em João capítulo 11 pelo menos 8 vezes. Mas temos um tema também muito especial: a glória de Deus. O nosso Salvador, ele procurou fortalecer a fé dos discípulos. Afinal, um dia ele os deixaria e teriam a responsabilidade de dar continuidade ao seu ministério. Não poderiam ter um ministério sólido com uma fé frágil. Voltando para Lázaro, o nosso Senhor amava Lázaro, assim como a Marta e Maria. O relato deixa claro que havia um relacionamento extremamente afetuoso entre Jesus e essa querida família. No entanto, Lázaro morreu. Alguns podem até levantar vários questionamentos. Em primeiro lugar, se Jesus amava tanto o amigo Lázaro, por que permitiu que ficasse enfermo? E ainda, por que se demorou para ir a Betânia? E por que não curou Lázaro à distância, como havia feito com o filho do oficial do rei? Essa história está descrita em João capítulo 4. O amor de Deus por seus filhos é um amor aperfeiçoador. O fato de nos amar e de nós o amarmos não é garantia de que seremos protegidos dos problemas e das dificuldades. Afinal, o pai ama seu filho. No entanto, permitiu que ele bebesse do cálice de sofrimento e que experimentasse a vergonha e a dor da cruz. Não devemos jamais pensar que amor e sofrimento são incompatíveis. Por certo, os dois se unem na pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo poderia ter evitado que Lázaro adoecesse, ou poderia ter curado de onde estava, mas escolheu não tomar atitude alguma. Viu nessa enfermidade uma oportunidade de glorificar o Pai. Para nós, os crentes, os salvos, o mais importante não é ficar confortáveis, mas sim glorificar Deus em tudo que fazemos. Quem se vê diante de enfermidades, de decepções, de demoras e até mesmo da morte, o único alento é a palavra de Deus. Nós devemos viver pela fé, não de acordo com as circunstâncias. A situação das irmãs de Lázaro parecia sem saída.
mas ainda assim não deixaram de crer que Jesus era o Senhor de todas as situações. O nosso Salvador, ele fortalece a fé dos discípulos. Em João capítulo 15, aliás, capítulo 11, o verso 15, diz assim, João 11 e o verso 15: E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Então Deus queria dar uma grande lição aos discípulos. Não disse que ficaria feliz por seu amigo ter falecido, mas sim porque não estava lá quando isso aconteceu, pois agora poderia revelar seu grande poder a seus discípulos. O resultado seria a glória de Deus e o fortalecimento da fé desses homens. Cristo também fortalece a fé de Marta e Maria. Meus amados, cada experiência de sofrimento e de provação deve aumentar a nossa fé. Mas esse tipo de crescimento espiritual, ele não é automático. O nosso Salvador, em João capítulo 11, o verso 26, ele diz assim: E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Crê tu isto? No versículo 40, disse-lhe Jesus: Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Marta, em capítulo 11, o verso 21, ela diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, no versículo 32, diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que Maria repetiu o que Marta havia dito quando saudou o nosso Salvador. É provável até que as duas irmãs tenham repetido essas palavras com frequência, uma para a outra, enquanto esperavam o nosso Salvador chegar. Porém, a declaração mostra a fé dessas mulheres, pois ninguém jamais havia morrido na presença de Jesus. Um fato interessante é que quando elas avisaram da doença de Lázaro, não disseram o que o Senhor deveria fazer, simplesmente o informaram de uma necessidade e o lembraram de seu amor por Lázaro. Aqui, elas não questionaram o fato de Jesus não ter se adiantado para atender o seu irmão quando ainda vivo. Elas não questionaram a bondade de Deus, não atribuíram sua perda a Deus, antes demonstraram uma confiança inabalável, apesar da situação. Maria não disse muita coisa, pois se encontrava profundamente entristecida e logo começou a chorar. Marta, por sua vez, no versículo 27, ela diz assim, ela faz uma declaração de fé, aliás, no versículo 27, disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela usou 3 títulos diferentes para o nosso Salvador: Senhor, Cristo e Filho de Deus. Uma confissão como a de Marta, em qualquer circunstância, é grandiosa, mas a dor de Marta torna sua confissão admirável. A confissão de Marta diante de inúmeros judeus que reputavam Cristo como um simples homem, o filho de José, o carpinteiro. E aquela declaração de Marta foi um testemunho vivo de sua fé. Diante do autor da vida, da luz que veio ao mundo, Marta confessou que cria em Jesus de Nazaré como o Cristo prometido nas Escrituras, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. A fé de Marta declarou um firme fundamento, e o firme fundamento é Cristo. Aquilo que também Simão Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Em João capítulo 11, o versículo 43 e o versículo 44 fala do milagre. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ele apenas chamou Lázaro. Se ele tivesse dito: sai para fora, os mortos com certeza sairiam. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia que o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Ao ressuscitar Lázaro no 4º dia, depois do sepultamento, os judeus, eles agora tinham que se dobrar diante da realidade irrefutável da divindade de Jesus. Muitos creram ao verem a ressurreição de Lázaro. E esse era um dos propósitos do milagre. Despertar fé para que as pessoas creiam ou crescem no Evangelho. O fato de um homem estar morto havia 4 dias conferiu maior autenticidade ao milagre e uma oportunidade maior ainda de muitas pessoas, inclusive os próprios discípulos, crerem. O fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro dentre os mortos promoveu a conversão de muitos judeus. Eles creram que Jesus é a esperança de solução para o mal que não tem solução humana. E por meio dos ensinamentos, por meio de seus milagres, por meio da sua própria ressurreição, o nosso Salvador ensinou claramente a ressurreição do corpo humano. Declarou aqui de uma vez por todas que a morte é real, que existe também vida além da morte e que um dia o corpo será ressurreto pelo poder de Deus. Os filhos de Deus para a vida eterna e os outros, os pecadores impenitentes, incrédulos, ímpios, os não redimidos, também vão ressuscitar para o suplício eterno. A experiência de Lázaro ilustra de maneira bastante apropriada o que aconteceu com o pecador quando crer no Salvador. Lázaro estava morto, como também estão todos os pecadores. Encontrava-se em estado de decomposição, pois a morte e a decomposição andam juntas. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, e todos os que creem em Cristo recebem nova vida. Lázaro foi despido das faixas que o envolviam e experimentou nova liberdade. Podemos ver agora assentado com Cristo à mesa em João capítulo 12, e todos os cristãos que estão com Cristo, foram salvos, estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, desfrutando da comunhão perfeita. Muitas pessoas foram visitar Lázaro e ver com os próprios olhos a transformação extraordinária pela qual havia passado. Deus usou o testemunho vivo para que muitos outros fossem salvos. Meus queridos, eu termino aqui dizendo que os propósitos de Deus estão além de nossa compreensão. O sofrimento é um mistério que nem sempre podemos desvendar, mas é absolutamente correto afirmar que para aqueles que são salvos, para aqueles que amam a Deus, o resultado do sofrimento será algum bem eterno, alguma manifestação da glória de Deus. E isso deve trazer consolo aos nossos corações. Vamos lembrar de 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por Tua graça em nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a honrar e a glorificar Teu nome, descansar no Senhor. Assim nós oramos no nome santo e precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo.